This call is now being recorded. Eu vou Boa noite, pedir. boa noite, irmão. Estou à disposição. Boa noite. Eu vou pedir, então, ao Wagner para fazer a prece inicial e, em seguida, a palavra vai ser do nosso irmão Neito para fazer o estudo. Ok. Vamos, então, nos concentrar, elevar o nosso pensamento ao mais alto. Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos em vosso nome para essa reunião pública online. Mestre, que as vossas bênçãos possam descer sobre todos que aqui estão presentes e aqueles que não puderam também aqui chegar. Que os lares de todos nós possam receber essas bênçãos, receber a fluidificação das águas que forem colocadas para que assim sejam feitas, e que nós todos possamos abrir os nossos corações e nossas mentes às mensagens que serão trazidas aqui hoje pelo nosso irmão Neyton, que ele também possa receber a sua intuição, a sua luz, para que dessa forma, nós todos, de uma forma uníssona, podemos estar elevando o nosso pensamento e interiorizando essas mensagens dentro de nós, possamos ser o próprio exemplo delas perante aqueles que nos estão mais próximos, contribuindo assim para a melhoria do nosso planeta, uma era da regeneração. Assim seja. Então, posso passar a palavra para o nosso irmão Neito. Por favor, Neito. Boa noite, irmãos. Alegria de poder estar aqui nessa segunda-feira. Normalmente a gente costuma ter mais contato com o pessoal da quarta, mas hoje nós, com muita alegria, estamos aqui presentes para facilitar o estudo da noite, né? Hoje a gente não tem esse condão de se intitular palestrante, não, mas de facilitador. Até porque é tudo da espiritualidade amiga que nos induz, que nos caminha e que nos faz ter condições de estar passando aqui o conteúdo que nós vamos estar trabalhando hoje. Hoje, conforme o senhor Mendes já adiantou, nós vamos estar falando de uma das leis morais, né, a lei de destruição. A lei de destruição, para quem tiver curiosidade de olhar, ela está lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 6. Vocês vão observar que nós temos aí da questão 728 até a questão 765. É claro que vocês vão observar também que tem outras que são paralelas, mas nesse capítulo nós vamos estar cuidando da lei de destruição. Vamos estar usando no nosso estudo, além do Livro dos Espíritos, nós vamos estar usando o Evangelho segundo o Espiritismo, e também estaremos utilizando a Gênese, em alguns itens que a gente cuida de falar quando está falando desse assunto. Queríamos falar de outros, por exemplo, poderíamos falar de obras póstumas, tem lá alguma coisa, o Céu e o Inferno também tem, o Ser Consciente do Divaldo com a Joana de Ângeles também tem. Só que a gente sabe que o tempo para esse conteúdo é um conteúdo muito complexo em termos de quantidade de tempo. Então a gente acaba tendo que nos limitar à quantidade possível que é capaz de a gente trabalhar nesse tempo. Então é melhor ter um conteúdo condensado, em que a grande maioria entenda na sua amplitude, ampliando o olhar, do que a gente às vezes devagar em várias obras, mas fazendo com que depois as pessoas, caso queiram, tenham condições de buscar esse conteúdo em outras leituras, eu diria leituras complementares. Bem, toda vez que a gente fala em lei de destruição, principalmente quem não está afeto ao conteúdo, e não seja, por exemplo, espírita, vai se sentir incomodado. Incomodado no aspecto de como que Deus permitiria que houvesse uma lei chamada lei de destruição. Eu já vi, e aí gostaria de compartilhar com os senhores, muitos palestrantes
numa questão metodológica, transformar, para que o entendimento fique mais fácil, lei de destruição em lei de transformação. Eu vou tentar, durante a minha fala, mostrar por que muitos trazem essa palavra transformação muito no mesmo conteúdo que seria lei de destruição. É porque é o jeito de olhar para a palavra, né? Destruição, pela nossa pequenez evolutiva, ainda dá uma necessidade de pensarmos de perdas, de algo que não deu certo, de algo que precisa ser mudado porque não é bom. E aí, por incrível que pareça, no livro dos Espíritos, nós vamos ver que há uma modificação no perceber disso à medida em que a gente estuda. Vejamos, primeira coisa, é uma lei da natureza que a gente precisa entender. É preciso que tudo, está na questão 728. A destruição é uma lei da natureza. É preciso que tudo se destrua para renascer. Opa! Se eu já estou dizendo que essa destruição está condicionada a um novo renascimento, então, daí se deduz que não é uma destruição por si só. Na realidade, uma transformação. Porque, olha, é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Entende que o que destrói, renasça e regenere, venha melhor. Porque o que chamais destruição não é senão uma transformação que tem por objetivo a renovação e melhoramento dos seres vivos. O que dá para entender? Na pergunta de Kardec, ele colocou como destruição. Mas os espíritos, na resposta, contornam essa destruição como sendo algo de um cunho cíclico natural, de renascimento e de regeneração. Por isso, do aspecto transformador trazido dessa lei. Bem, diante disso, nós temos que perceber o seguinte: todas as vezes que a gente olha para alguma coisa que está, ao nosso perceber, destruída, há por trás disso algumas possibilidades. E duas delas são muito interessantes da gente perceber. É a necessidade daquela destruição que ocorreu e a abusividade decorrente dela. Por isso, que na organização, os espíritos trouxeram para nós, os espíritos, destruição necessária e destruição abusiva. E aí a gente vai ver como que as leis se interagem na percepção perfeita do Criador. Gente, se eu falo que existe destruição necessária e que existe destruição abusiva, eu estou nada mais, nada menos do que falando de lei de progresso, porque quando eu falo que destruiu para regenerar, lei de progresso, eu vou falar de causa e efeito, do equilíbrio que tem que se ter. Eu vou falar de livre-arbítrio, porque se me dá a possibilidade de destruir como ser, e eu estou dizendo que existe uma necessária, existe uma abusiva, então a abusiva é passível de um desregramento, de um desequilíbrio. Olha como que isso traz para nós várias outras percepções. Eu poderia aqui me alongar, por exemplo, na lei de conservação, na lei de progresso, na lei de igualdade, o quanto que elas se encaixam para criar metodologicamente o que o Espiritismo veio particionar para que a gente entendesse. Então, partindo disso, eu tenho, se é necessária
uma destruição para regenerar, eu tenho que há uma percepção de que os limites do equilíbrio no uso do livre-arbítrio é algo que a própria norma veio nos fazer pensar. Tanto é, você vai ver nos subtópicos, dentro do capítulo 6 da lei de destruição, você vai ver nos subtópicos que é o seguinte: destruição necessária e abusiva, flagelos destruidores, aí depois você tem guerras, será que é abusiva? Será que é necessária? Você tem homicídio, você tem crueldade, duelo, pena de morte. Tudo isso como subtítulos, ou melhor, seções que estão inseridas dentro do capítulo 6. Porque à medida em que foram sendo feitas perguntas para os espíritos nos elucidarem, nos ensinarem, clarear Kardec sobre a lei de destruição, a gente tem algumas coisas que naquela época, principalmente, eram tônicas do momento. O que, de uma certa maneira, guardadas as proporções, não deixam de ser por hoje. De uma maneira em que hoje nós temos isso muito mais divulgado, muito mais colocado para nós, até por causa da metodologia de comunicação existente no planeta Terra no momento. Sendo assim, os espíritos respondem para Kardec. Observem bem. O Instituto de Destruição teria, assim, sido dado aos seres vivos com objetivos providenciais. Opa! Se eu fui permitido por Deus ter em meu ser um instituto, quer dizer, algumas ferramentas da destruição, como alguma coisa necessária, providencial, olha o que os espíritos respondem. As criaturas de Deus são os instrumentos dos quais ele se serve para atingir seus fins. Nós somos a parte operacional que Deus confiou para conduzir a evolução em qualquer local que estejamos. Para se nutrirem, os seres vivos se destroem entre si. Para se nutrirem, os seres vivos se destroem entre si. Vou falar disso. E isso com o duplo objetivo de manter o equilíbrio da reprodução. Primeiro motivo, reprodução, que poderia vir a ser excessiva e de utilizar os restos do envoltório exterior. Mas esse sempre não é senão esse envoltório que é destruído. E esse envoltório não é senão o acessório e não a parte principal. É o princípio inteligente que é indestrutível e que se elabora nas diferentes metamorfoses que sofre. Bem, vamos lá. Quando a gente passa nos reinos vegetal, animal, hominal, mineral, a gente já estudou que vai adquirindo características decorrentes de cada um daquele estágio que a gente faz lá. Bem, o que está dizendo essa resposta para nós da 728? Está dizendo que a nós é dado como ser instrumento dessa evolução. Agora, como que se dá esse equilíbrio? É um ser vivo, um vegetal que a gente faz o uso dele para alimentar. Então, num espírito natural de conservação, e aí vem a lei de conservação, eu posso ser instado a entender que a lei de destruição
nos faz pensar que é permitido pelo alto que as criaturas se organizem para manter esse equilíbrio. Daí, o que a gente chama, no entendimento trazido pelo escrito, de destruição necessária. Ou seja, permitida, controlada e natural ao ponto de ser percebida pela espiritualidade ao responder como sendo algo normal, desde que eu respeite as questões naturais de convivência ao que o planeta se deu. Vejamos. Talvez aos meus olhos, uma destruição, conforme foi colocado aqui, externa, necessária é para que eu entenda que ali não está sendo destruído o principal, mas sim o acessório. Vamos exemplificar? Nosso corpo. Ele se destrói dia a dia após ter sido criado. A ciência já mostra isso para nós hoje. Quando você tem essa regeneração, transformação das células. Até o momento em que a energia de regeneração dessas células cai ao ponto de não deixar com que a gente continue tendo isso no nível de substituição, mas aí já num nível de padecimento. Por que a gente fica careca? Por que a gente fica de cabelo branco? Por que a gente já não tem o mesmo pique de outros momentos? Naturalmente que isso passa por essa lei. A gente vai aos poucos sendo destruídos no nível da chamada destruição necessária. Mas o que está sendo destruído é o ser? É o espírito? Não. É o acessório, o corpo. É a matéria. Então, percebendo isso, já nos traz um alento de entender que essa palavra trazida para a lei de destruição nada mais é do que algo que precisa ser interpretado e visto por nós à luz da lei de amor. Como que um ser perfeito, que assim o é Deus, permitiria que isso acontecesse de maneira desequilibrada? Agora, as outras questões que nos são nos dadas são respeitadas. O livre-arbítrio, as escolhas dentro desse livre-arbítrio, para que a gente não passe da destruição necessária para a destruição abusiva. Aí na questão 729, é tão interessante que vem dizendo o seguinte: se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza o cerca de meios de preservação e de conservação? Opa, outra lei aí, ó. Se é necessário que a gente se regenere, e por isso tem a destruição, por que a natureza permite, nos cerca de meios de conservação? Para que a destruição não chegue antes da época necessária. Ô, gente, isso é maravilhoso, essa frase. Para que a destruição não chegue antes da época necessária. A destruição necessária tem tempo dela. Daí, todos os outros assuntos, inclusive indigestos para muitos no olhar não espírita, porque ainda não entenderam, de observar um ser que está ali com, por exemplo, com alguma doença degenerativa, em algum aspecto que a gente, ao olhar encarnado, parece ser sofrimento naquela amplitude de que Deus seria vingativo, até, mas de não entender que aquele tempo é necessário para que a destruição ocorra. Olha a resposta: para que a destruição não chegue antes da época necessária. Daí
o motivo de existir a lei de conservação. Porque se eu tenho a previsão de ficar aqui encarnado, vim com um projeto de ficar aqui 90 anos, e vou, aos poucos, desobedecendo a lei de conservação, convivências desregradas, usando mal meu livre-arbítrio, o que eu estou fazendo? Eu estou apressando a minha destruição. E, por consequência, tendo a destruição como sendo algo abusivo. Feito esse raciocínio, ainda continua na questão 729, dizendo o seguinte: toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso, Deus deu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir. Reprodução só essa. Reprodução só essa. De filhos? Não. Reprodução intelectual, reprodução de bondade, reprodução de coisas que podem propiciar a evolução. Lembrando que essa necessidade, olha para você ver, Deus deu a cada ser a necessidade de viver. Porque é na vivência é que a gente consegue evoluir. Ser provado. Se autoajustar. Aprender que tem limites. Que não é só o município que tem limites. O ser humano tem muito limite. Que o município nada mais é o Estado, o país, do que uma representação territorial. Agora, o limite da convivência, o limite do respeito às leis naturais, esse é do próprio ser. Observem isso. Se eu sou alguém que tem condutas desregradas, eu apresso a minha destruição. Em me destruindo, eu atraso meu desenvolvimento. Suicídio consciente ou dado ao último ato, por exemplo. Vocês lembram aí que André Luiz, quando chegou lá, foi chamado de suicida. E ele não entendia que tinha se suicidado. Aí a espiritualidade foi explicar para ele por que ele era tido como suicida. Em virtude das ações em que ele se propôs aqui na Terra nas suas escolhas. Então, a lei de destruição, ao ser observada por esse ângulo, já começa a ter o seu conceito olhado sobre um olhar espírita, amoroso, de seres imortais que somos. De vez em quando, eu fico vendo em algumas palestras de irmãos espíritos, e aí eu lembro de um outro companheiro que eu aprendi com ele, eu gosto muito de compartilhar isso. Nós fomos criados um dia, e não mais morremos. Então nós somos seres imortais. De vez em quando eu vejo alguém falar que nós somos seres eternos. O eterno não tem começo, em tese, nesse raciocínio do conceito que nós seres humanos temos. Então nós fomos criados, temos um dia de criação. A partir dali não mais morremos. Então o conceito, acho que mais adequado, sermos seres imortais. Quem seria um ser eterno? Aquele que não tem começo. E ainda a nossa evolução não nos dá condições de falar quem é esse ser. Podemos acreditar que Deus ser? Em princípio, sim, princípio inteligente. Mas ainda é muito rasteiro nossa evolução para estar olhando esses conceitos. Mas o outro do imortal, eu acho que a gente já consegue perceber nesse raciocínio que eu acabei de fazer. Vamos lá. Visto que a morte deve nos conduzir para uma vida
melhor e nos livra dos males desta, e que assim ela está mais para ser desejada que temida, porque o homem tem dela um horror instintivo que faz temê-la. Resumindo, por que eu tenho medo da morte, se em tese a destruição, conforme foi dito aqui na questão 728, está me dizendo que nada mais é do que eu vou renascer para regenerar e melhorar. Essa destruição ocorre nesse sentido. E mesmo sabendo disso hoje, por que eu tenho um instinto de horror e um medo da morte? Já o dissemos. O homem deve procurar prolongar sua vida para cumprir sua tarefa. Olha que interessante. Então, se você pensar um instinto de continuar querer viver, tirando aqueles irmãos que infelizmente estão passando aí por provações muito complexas, ligadas aí até às tais do suicídio, aqueles que estão na sua questão de consciência, eu diria, completa, tem no seu íntimo a vontade de continuar vivendo. E daí o medo, o horror da morte. Por isso Deus lhe deu um instinto de conservação, que o sustem nas provas, e sem o qual se deixaria muito frequentemente levar ao desencorajamento. Se eu não tivesse com a vontade de continuar vivendo para evoluir, na primeira vez que me colocasse numa situação mais complexa, eu entregava os pontos. Então, nos foi dado, dentro do espírito de conservação, a vontade de continuar vivendo. E isso faz com que haja uma voz secreta que faz repelir a morte dentro da gente, para que a gente adie a morte, tentando continuar vivendo para, em tese, evoluir. Pelo menos esse é o propósito. Quando um perigo nos ameaça, é uma advertência para que aproveite a moratória que Deus nos concede. Hoje, mais do que nunca, a gente consegue, como humanidade, eu diria assim, perceber a preocupação nossa, o terror, o incômodo que está ao redor da gente poder morrer por causa da pandemia. Percebendo isso, facilita inclusive para que a gente tenha condições de entender que o equilíbrio e a não ansiedade, não o pavor da morte, nos faça nos prevenir, mantendo nosso equilíbrio mental, as boas energias, para inclusive nem baixar a nossa imunidade. Mente sã, corpo sã. À medida em que eu consigo ter isso sem apavoramento, eu consigo ter mais controle sobre essa vivência que a gente se dispõe da evolução pretendida. E aí eles terminam na questão 730 dizendo o seguinte: quando um perigo ameaça, é uma advertência para que aproveite a moratória que Deus lhe concede. Mas, ingrato, é um chamamento, inclusive com exclamação, rende mais frequentemente graças à sua estrela, que é o seu Criador. Isso quer dizer o quê? Que a gente nos dá a nós o
os louros de que essa conquista foi nossa. Em vez de ser grato a Deus, de estar podendo nos conceder mais possibilidades de ajustamento e crescimento evolutivo. Eu acho que quando a gente já desperta a observar a lei de destruição por essa introdução que eu fiz, nós espíritas teremos muito mais facilidade de explicar para o leigo quando ele vem trazer alguma coisa que seja ligado à lei de progresso, de conservação e de outras, livre-arbítrio, a própria perfeição de Deus, fazendo esse raciocínio da necessidade de equilíbrio sobre o que é que nos rege como espíritos, encarnados nesse mundo relacional, em que relamos uns nos outros para sabermos qual é o nosso nível de maturidade e de crescimento necessário a atingir ou que ainda estamos patinando. Olha para vocês verem isso que eu estou dizendo diante da questão 731. Porque, ao lado dos meios de conservação, a natureza, ao mesmo tempo, colocou os agentes destruidores. É Kardec perguntando. Gente, se está falando que tem uma lei que é de conservação, que a gente tem que ter uma vontade de nos conservar, quando eu escovo os dentes, quando eu tomo um banho, quando eu tomo um remédio, quando eu corto uma unha, isso tudo está ligado à conservação do meu corpo que me foi dado. E aí lembremos, por exemplo, da parábola dos talentos. Não foi dado a cada um e o que cada um fez do servo, o que cada um fez com o que foi dado. E lembra, foi dado diferentemente para cada um conforme a sua capacidade e seu merecimento à época. E também só foi cobrado diante do que foi dado. 5, 2 e 1. Olha que interessante isso correlacionado a essa pergunta. O remédio ao lado do mal. Olha a resposta. Porque, ao lado dos meios de conservação, a natureza, ao mesmo tempo, colocou os agentes destruidores. O remédio ao lado do mal. Já o dissemos, é para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Agora, Deus instituiu o mal? Não. Mas ele sabe que na nossa evolução, muitas das vezes faremos escolhas em que o mal será algo presente. Algo que será, em muitos momentos, fonte de equilíbrio. O remédio ao lado do mal. Já o dissemos, é para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Quantos não morreram aí, não desencarnaram rapidamente, para nos mostrar que a lei de conservação não foi obedecida, que a lei de progresso não foi obedecida, que a lei de destruição não foi obedecida. O alcoolista, o drogadício, o fumante invertebrado, aquele que pega um veículo e sai a 1000 por hora várias vezes, aquele que pula em alto mar sem saber nadar direito, e assim várias outras inconsequências humanas, que serviram de exemplo para falar, não faz isso. Então, é onde o mal se equilibra nesse contrapeso, trazido na questão 731. Gente, lá na Gênese, no capítulo 3, no item 20, à frente, depois vocês vão ver que nós temos outros itens nesse capítulo também que cuida disso. Tem uma subseção lá chamada Destruição dos seres vivos uns pelos outros. Olha como é que veio ser comentado na Gênese. A destruição recíproca
dos seres vivos é uma das leis da natureza que, em um primeiro momento, parece não se conciliar com a bondade de Deus. Quando a gente vai ver aqueles documentários do reino animal, em que você vai vendo lá, por exemplo, um leopardo, um leão, pegando lá um cervo, pegando às vezes até búfalo, os menores, os filhotes, para alimentar a sua prole. E aí você vê que depois de velho já não consegue ser tão caçadores tão bons e acabam morrendo. Você olha para aquilo e fala assim, gente, como que pode ter um tucano indo no ninho e pegando os filhotinhos tudo com aquele bico, sem comer às vezes, matando por matar, pegando os ovos. Aí daí a pouco você vê o jacaré comendo outros bichos. E assim na lei da natureza, nessa trazida lei de destruição, realmente nos parece, não está um Deus ali bondoso na frente. Pergunta-se o porquê da necessidade de se destruir uns aos outros para se alimentar. Está na Gênesis. Para aquele que vê apenas a matéria, que limita a sua visão à vida presente, isso pareceria um fato, uma imperfeição da obra divina. Desculpa. É que, em geral, os homens julgam a perfeição de Deus sob seu próprio ponto de vista. Ô, gente, o que os nossos olhos conseguem enxergar? Muito pouco. Agora, quando eu estou falando olho, é aparelho material de visão. E a prova de que a gente vê tão pouco é que a gente, qualquer coisinha um pouco menor, nós temos que usar equipamentos que aumentam para que a gente possa ver. E agora a gente fica querendo medir Deus, as ações dele, pelo nosso olhar interno, pequeno, pouco evoluído, usando um material ainda muito atrasado. Seu próprio julgamento é a medida de sua sabedoria, e eles pensam que Deus não saberia fazer melhor do que eles próprios fariam. Como é que seria? Alguém me chamar assim e falar assim, Neita, agora é o seguinte, pega o planeta Terra e faz esses seres se cuidarem aí no nível de sobrevivência e de evolução. Quais são as regras que eu colocaria aqui, na minha pequenez evolutiva, para fazer com que plantas sobrevivam, animais, seres humanos? Como é que seria isso? Você já pararam para pensar o tanto que essa engrenagem é algo que a gente ainda tem um olhar sobre ela tão mesquinho, eu diria, tão pequeno? Nossa visão ainda não permite julgar no conjunto, não compreendem bem, um bem real pode resultar no mal aparente. Se minha bateria vai estar ótima. Vamos lá. Então, perceber isso aumenta que a nossa visão ainda é muito limitada para fazer conta disso. O conhecimento do princípio espiritual considerado em sua verdadeira essência e da grande lei de unidade que constitui a harmonia da criação é o único que pode dar ao homem a chave desse mistério e mostrar-lhe a sabedoria providencial e a harmonia precisamente onde ele vê apenas uma anomalia e uma contradição. Ou seja, busca no conhecimento, na verdade, conheceis a verdade vos libertará, para que a gente possa ter a percepção do quanto
necessário nos adentrar no conhecimento, desarmados da nossa pequenez, para que a gente possa, mais rapidamente, pegar aquilo que o professor está falando. E o último professor deixado para nós no nível metodológico de ensinamento é Jesus. Ninguém vai ao Pai se não passar por mim. E aí ele está fazendo isso sozinho? Claro que não. Você vai começar a estudar as obras que nos foram trazidas sobre a previsão, né, do contexto em que Jesus veio e o que o precedeu para esse planeta Terra, você vai perceber a grandiosidade da criação divina quando você olha com a perplexidade do tamanho que é. A verdadeira vida do animal, assim como a do homem, não está no envoltório corporal, como também não está na vestimenta. Ela está no princípio inteligente que preexiste e sobrevive ao corpo. Esse princípio tem necessidade do corpo para se desenvolver pelo trabalho que deve realizar sobre a matéria bruta. O corpo se desgasta nesse trabalho. Olha a lei de trabalho aí, ó, mais uma. Mas o espírito, não. Ao contrário, dele sai cada vez mais forte, mais lúcido e mais capaz. Que importa, portanto, que o espírito troque mais ou menos de envoltório? O que importa? Não será, por isso, menos espírito. É precisamente como se um homem renovasse ao ano centenas de vezes suas roupas, por isso não seria menos homem. Olha que comparação tão inteligente trazida na Gênesis para nós. Pensando assim, eu preciso interpretar a lei de destruição sob o aspecto do que foi trazido. Gente, é uma pena a gente não ter. Isso daria para fazer um seminário. Eu tratei de 3 perguntas até agora do capítulo, de uma maneira muito en passant, para vocês entenderem a grandiosidade. E um dos tópicos da Gênesis. Agora, tendo essa percepção do quanto eu consigo ver que existe na lei de destruição o que a gente chamou de destruição necessária e abusiva, agora eu preciso entender quais são os flagelos destruidores que, de uma certa maneira, estão presentes nesse momento de atuação na lei de destruição. Gente, e olhe que eu estou falando disso no momento de pandemia. Nós estamos aqui degladiando com a vontade de sobreviver. Essa destruição, esse medo faz com que a gente crie mecanismos de evolução mais rápidos. Muitas das evoluções, infelizmente, do planeta Terra se deram em grandes momentos de guerra. Vai desde aeronaves a raio-x, equipamentos que hoje são utilizados, por exemplo, pela área de saúde, morfina para dor, e segue tantas outras. Inclusive, por isso que tem aqui um subtítulo, depois vocês vão precisar de dar uma olhada, dentro do capítulo, que fala das guerras, do homicídio. Mas os flagelos destruidores das 737, eu preciso dar uma pincelada para a gente entender nessa dinâmica, porque senão parece que fica algo inconclusivo. Com que objetivo Deus atinge a humanidade? Como que Deus permite, atinge a humanidade por meio de flagelos destruidores? Olha a resposta. Para fazê-la avançar mais depressa.
Os flagelos destruidores nos fazem avançar mais depressa. Gente, quem me diz que nessa pandemia agora não estão sendo desenvolvidas várias outras ferramentas que a gente está tendo necessidade de utilizar? Está aí nossa reunião espírita. Será que voltando presencial, eu já não vou ter que ter, no mesmo tempo, uma reunião mista, com gente presencial e gente à distância, que não conseguiu, por exemplo, ir ao centro espírita e que vai ver a reunião do mesmo jeito, conforme nós estamos vendo agora? Será que isso não é uma ferramenta que está nos sendo colocada agora por vários? Quantos de nós tínhamos esse tanto de ferramenta de reunião virtual? Eu estava vendo meu celular, estava com 18 ferramentas. Hoje eu fiz duas, essa é a terceira reunião, cada um com Google Meet, EBGES e outras. Skype. Quantas ferramentas não foram apressadas, desenvolvidas e divulgadas como facilitar? Eu tenho um grupo espírita que eu participava dele, em reuniões lá em Araxá, nos domingos, quando eu morava lá. 19 horas. Eu saí de Araxá em 2012. 2012. Há 9 anos. Fui para Uberaba e depois vim para Belo Horizonte. Hoje, depois de 2012, 9 anos, eu estou participando das reuniões aos domingos, com aquele grupo. E vários outros que estavam lá naquela época presencialmente, que foram para outras cidades, continuam participando. Por quê? Porque agora isso foi proposto no nível da gente perceber. Gente, vamos olhar esse momento que nós estamos vivendo, sobre esse aspecto do conceito que está trazendo hoje. Eu estava estudando esse conteúdo e observando o que é essa lei de destruição para esse momento que nós estamos vivendo. Me deu até um acalento no coração. E olha que eu já tive Covid, viu? Me deu um acalento de pensar assim, pô, tem um ser imensuravelmente perfeito que nos faz um chamamento maravilhoso para esse momento. Com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio de flagelos destruidores? Para fazê-lo avançar mais depressa. Não vos dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem a cada nova existência um novo grau de perfeição? É preciso ver o fim para lhe apreciar os resultados. Não julgais senão sob o vosso ponto de vista pessoal e os chamais de flagelos por causa do prejuízo que vos ocasiona. Olha o chamamento dos espíritos respondendo para Kardec, que a gente está chamando de flagelo pela nossa visão. Porque flagelo dá aquela ideia de que é alguma coisa destruidora e ruim. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazer alcançar mais prontamente uma ordem melhor de coisas e em alguns anos o que exigiria séculos. Pois é. Nada tão atual. Nada tão atual. Olha como estamos flexibilizando as distâncias. Que a gente via lá, nosso lar, falar que um comunicava com o outro a tal distância. Hoje eu tenho reuniões de trabalho que tem gente que está até em outro país, em tempo real.
Deus não poderia empregar para o aprimoramento da humanidade outros meios senão os flagelos desses? Olha a pergunta, como é que faz com que... Sim. E o emprega todos os dias, visto que deu a cada um os meios de prover o conhecimento do bem e do mal. Ele só será flagelo do mal a partir do momento em que eu o faço ser. Naquela questão que trabalhamos, da maneira em que foi colocada pela destruição abusiva. O homem não aproveita. É preciso castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir sua fraqueza. Olha isso. É preciso castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir sua fraqueza. Se a gente não tivesse limite nessas leis de convivência, imagine aqueles que tivessem, por exemplo, o domínio de alguma tecnologia que fosse trazida para nós de forma não colocada em positivo, deixasse na nossa imperfeição de escolha submetermos aqueles mais fracos ao que a gente entendia como sendo correto nessa questão do uso do livre-arbítrio. Então, esse castigo trazido na resposta aqui 138 nada mais é do que, para aquela época trazida agora para nós, a lei de causa e efeito sendo efetivada. Se eu não tomo as precauções necessárias de escovação de dente, eu vou ter dor de dente. Se eu tenho, como eu tenho, posturas equivocadas, minha coluna vai sofrer. Vai pagar um preço por isso. E aí, talvez, eu vou estar apressando a destruição com esse corpo que me foi concedido aqui. Por isso, a lei de conservação. Olha esses equilíbrios todos ocorrendo. Aí, para completar a resposta, eu preciso terminar essa questão 738, nessa parte. Mas, esses flagelos, nesses flagelos, o homem de bem sucumbe como perverso, isso é justo? Quer dizer, se nessas provações, inclusive as que nós estamos vivendo, o homem de bem não estaria indo junto com o homem do mal, isso seria justo? O que é o homem de bem? Ao olhar do hoje ou ao olhar espírita que a gente já sabe entender os nossos motivos de estarem reencarnados aqui? O que eu vou responder? Durante a vida, o homem relaciona tudo com o seu corpo. Mas depois da morte, ele pensa de outra forma. E como já dissemos, a vida do corpo é pouca coisa. Um século do vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Portanto, os sofrimentos do que chamais alguns meses ou alguns dias não são nada, apenas um ensinamento para vós, que vos servirá no futuro. Olha a resposta que quem tem a essa época, um olhar de cima para baixo do contexto mais ampliado de visão evolutiva, nos trazendo reflexões sobre o que é o tempo na seara divina. Neyton. Os espíritos. Oi. Nós temos duas perguntas da Fátima Benevides. Eu poderia ler para você, se você quiser
encerrar, de repente, esse item que você está, fica à vontade. Eu já encerro aqui em 2 minutos, são 20, Ok. são 20 e 54 nessa pergunta, e aí você me faz as duas e a gente trabalha naqueles 5 minutos restantes, pode ser? Ok. Beleza. Os espíritos, eis o mundo real, preexistentes e sobreviventes a tudo, são os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. Os corpos não são senão os trajes com os quais eles aparecem no mundo. Olha isso aqui. Os corpos não são senão os trajes que os espíritos aparecem no mundo. Nas grandes calamidades que dizem homens, é como o exército que durante a guerra vê seus trajes usados, rasgados ou perdidos. O general tem mais cuidado com seus soldados do que com suas vestes, mudando o foco da percepção desse momento. Pode fazer as perguntas, por gentileza. Ok. Então, a primeira pergunta da Fátima. Esta lei de destruição, para mim, é sempre muito dolorosa de compreender. Será que realmente esse instinto ainda deve prevalecer? Ô Wagner, até compreender, depois eu não ouvi o final, cortou. Certo, vou ler de novo. Compreender, aí... Esta lei de destruição, para mim, é sempre muito dolorosa de compreender. Será que realmente este instinto ainda deve prevalecer? Interessante essa colocação dela nesse momento, né? Quando eu fui ouvir algumas palestras sobre lei de destruição, e ouvi alguns irmãos, inclusive, trazendo o aspecto ampliado do como foi trazido, chamado lei de destruição. Tanto é que na primeira pergunta dela, trazem uma percepção na resposta de que ela é um renascimento, uma transformação, uma regeneração. Então, o instinto que a gente tem de medo, incômodo com a lei de destruição, ele está muito colocado para nós como sendo algo que a gente ainda se apega no que é necessário de conservação. Nós espíritas, quando a gente começa a estudar isso, vai facilitando algumas questões de entendimento presente. Mas lembre-se que a gente é muito velho, que carrega algumas questões que ainda estão na hipótese, de vivências anteriores, de medos trazidos, decorrentes de consequências naturais da lei de destruição. Então, isso é de cada um. Eu brinco muito. Você está dentro de uma sala, 10 pessoas numa TV. Alguém chega e solta uma bombinha. As 10 vão reagir do mesmo jeito àquele barulho produzido pela bombinha? Não. Tem um que vai olhar com diferença, tem um que vai dar um pulo de susto, tem um que vai começar a chorar, tem um que vai rir. Isso mostra como é a vivência anterior, nos colocando hoje a olhar esse tema dessa maneira. Então, assim, Fátima, a lei de destruição precisa cada vez mais não ser entendida como algo do processo natural de crescimento. É difícil a gente não se desinquietar com a perda de parentes, com a velhice, com a falta de energia que outro tempo tínhamos,
Com o trabalho que agora estamos desempregados, isso tudo é muito incômodo. Nos tirar da zona de conforto parece o fim do mundo, mas na realidade quando a gente tem essa percepção de estar agarrado na questão de uma sobrevivência trazida pela lei de conservação. Equilibrar isso é o segredo. E a outra, só para a gente terminar nesse minutinho de falta. Certo. A outra é assim: já vi várias pessoas que se identificam e até se divertem com os ataques de animais predadores. Podemos considerar estas pessoas como seres ainda animalizados? É interessante colocar isso no seguinte aspecto. E vai estar lá na questão 752, Fátima, depois você dá uma olhadinha lá. Pode-se atribuir o sentimento de crueldade a um instinto de destruição? Está na questão 752. É um instinto de destruição no que tem de pior, porque se a destruição algumas vezes é necessária, a crueldade não é jamais. Ela é sempre o resultado de uma natureza má. Gente, se ainda estamos sendo atraídos por noticiários de notícias de morte, de coisas ruins feitas por nós, seres humanos, é sinal de que a nossa vinculação energética ainda está muito rasteira. Então, animalizados seremos cada vez mais, que estamos próximos ainda de instintos que não são próprios desse momento que estamos passando por regeneração, em que o bem preponderar sobre o mal. Tão pouco evoluídos somos, quer dizer, então, que ainda estamos quase que meio a meio. Olha como ainda somos pouco evoluídos. Então, perceber isso, Fátima, nessas questões 752 à frente, essa leitura que você fizer, você vai entender isso que eu estou dizendo de maneira mais fácil. Senhores e senhoras, cumprindo o horário, que a espiritualidade amiga tem outras casas para atender, eu agradeço a oportunidade e digo, infelizmente o assunto é complexo, a gente deveria falar aqui muitas outras horas sobre ele. Mas se ficou a ideia do que a gente precisava passar, eu já estou muito satisfeito com a espiritualidade que nos ajudou aí nessa celeuma. Muito obrigado, Deus nos abençoe. Nós agradecemos, Neide, sua participação, agradecemos a todos pela participação, cada um, e vamos pedir que Jesus faça com que esses esclarecimentos permaneçam na nossa mente e nos leve à reflexão necessária, a uma compreensão satisfatória, para que a gente possa cada vez caminhar dentro dos propósitos de Jesus. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a Jesus, agradecendo ao irmão Miramês, a toda a equipe do plano espiritual, que nos assiste, que nos dá sustentação, a todos os presentes, que Jesus possa abençoar a cada um, a cada lar aqui representado, que as águas colocadas possam ser fluidificadas, que as boas energias levadas pela espiritualidade possam chegar a cada um de nós. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja. Wagner, quer colocar alguma coisa? Então, vamos fazer uma última música de encerramento? Sim, por favor. Agradecemos, Senhor,
Senhor, estes momentos de paz, nós te sentimos aqui, em vibrações fraternais, na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Boa noite.